Alguns temas que a constelação trata, que chega para uma constelação, são bem polêmicos. Por exemplo, casos de abuso do pai em relação a uma filha, que sabemos vários desses casos e que não são tão incomuns. E casos assim chegam também a um trabalho de constelação. E o que nós vemos dentro dessa abordagem, a abordagem sistêmica, numa situação dessa? O primeiro, o que se pode pensar em primeiro lugar é no sentido da dor, né? A dor que essa pessoa carrega por ter no representante da pessoa que deveria ser a pessoa mais importante, que mais ama, ter algo tão doído. E muitas vezes, em segundo lugar, vem um sentimento de culpa dessa pessoa, que também é muito comum, de estar nesse lugar, né? De alguma forma servindo a algo ali, naquela situação, naquele sistema, e se sentir culpada por amar ao pai que a abusa. O olhar sistêmico, a abordagem sistêmica traz uma delicadeza para isso, porque no final das contas a relação ali é uma relação de um pai com uma filha. Isso acontece também de forma rara, né? Menos comum, vamos dizer assim, da relação de uma mãe com a filha ou de uma mãe com o filho, né? Mas o que temos é uma relação familiar, uma relação de um pai ou de uma mãe com os seus filhos. Para a pessoa que vivenciou isso, são casos reais, fica além da dor a culpa e uma grande dificuldade de aceitar a própria vida da maneira como ela se apresentou nas origens, no início, né? E a constelação familiar traz então uma observação. Em primeiro lugar, traz a clareza de que é necessário tomar a mãe e o pai, apesar de tudo, né? Num sentido em que, ao tomar de verdade para dentro de si essas duas pessoas que representam a vida, ela está tomando a vida, está tomando a existência, a vida em si. Então, quando ela é capaz de olhar para isso e sentir isso no coração, ela tira de cima dela um grande peso, que é um peso de não poder tomar a vida, de não poder aceitar a própria vida em função dessa experiência traumática, dessa experiência abusiva. Então, nesse sentido, é libertador. E é bom a gente não confundir isso com a ideia de justificar algo, né? A ideia não é que se está sendo conivente ou se está sendo de alguma forma aceitando o abuso, né, como uma condição possível das relações. Não é isso. Existem leis, né, leis humanas, leis criadas por nós para dar limite a isso. E uma pessoa que abusou de alguém, de um filho ou de outra pessoa, vai arcar com essas consequências, tem que arcar com essas consequências. Isso é o que acontece,
o que deveria acontecer. Isso também desonera a pessoa que foi abusada da responsabilidade de culpar ou de julgar ou de punir aquele abusador, especialmente se ele é o seu pai, né? Então isso você deixa com a lei. E internamente essa pessoa pode finalmente tomar para si com mais leveza a possibilidade de reconhecer que a sua origem vem daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, sem culpa, sem medo, sem tanta dor. Então, nesse sentido, é muito libertador. E isso também tem muito a ver com as ordens do amor. Porque se, por conta do abuso, que é tão mal visto, e é óbvio, faz todo sentido em relação ao social, mal visto pela sociedade, soma em cima dessa pessoa, cai sobre essa pessoa um contexto social de ser a pessoa que tem que punir. Então é um filho ou uma filha que precisa odiar a mãe, que precisa odiar o pai por um contexto social. Quando ela acessa essa informação de que ela pode compreender a origem da vida sem ter necessariamente que punir ou gerar qualquer outra relação com a punição, ela se libera, ela está livre desse peso e pode seguir a vida apesar das experiências negativas. Então isso é liberador, libertador para essa pessoa, quando é possível ter esse olhar mais amplo de entender que todas as pessoas têm o seu lugar, que todas as pessoas têm o seu pertencimento e que mesmo que algo grave tenha acontecido, entender isso e dar o lugar de direito, não, apesar de tudo, essa pessoa é o meu pai, ele me deu a vida. E eu deixo com ele a responsabilidade de lidar com aquilo que ele fez. E sigo comigo apenas com a gratidão pela vida que eu recebi do meu pai.